Durante essa semana, a gente viu que muitas pessoas não estão seguindo as determinações de prevenção para diminuir a chamada contaminação da Covid-19. Isso faz com que o risco de contágio aumente. Nós já observamos o comércio sendo reaberto, o sistema de transporte público aumentando a quantidade de ônibus. Isso tudo gera preocupação. É por isso que nós agora vamos conversar com o infectologista Marcelo Cordeiro para conversar conosco sobre esses riscos de relaxamento na pandemia do novo coronavírus. Infectologista Marcelo Cordeiro, como vai? Bom dia. Muito bom dia. Infectologista, a primeira pergunta que a gente faz ao senhor, e já o agradecendo por nos emprestar parte do seu conhecimento para a gente, é qual é o risco que a gente corre com essas aglomerações ou relaxamento nesse momento? Bem, o risco que a gente corre é o que nós estamos vendo em algumas regiões do Brasil já nos últimos dias. Então, Estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, eles estão vivenciando um aumento do número de casos de Covid por conta do relaxamento das medidas de isolamento social. Então, na medida que as pessoas começam a voltar a uma vida relativamente normal, sem que se intensifique as medidas de prevenção, certamente vai se observar o aumento do número de casos. Bem, e quais são os chamados principais motivos que o senhor enumeraria para não relaxar na prevenção? Bem, primeiro importante é chamar a atenção que ainda nós não temos vacina para a Covid, não há um tratamento efetivo comprovadamente eficaz. E um outro ponto importante é que nós não sabemos ainda se as pessoas que tiveram Covid, elas estão imunes a um novo episódio. Então, esses três fatores, eles são importantes para a gente entender que não é possível relaxar essas medidas de prevenção. Então, a gente só deve sair de casa se for estritamente necessário. Então, sair simplesmente por sair não faz sentido nos dias de hoje. Se tiver que sair de casa, deve portar sua máscara. E se sua permanência fora de casa for maior que 4 horas, você deve levar mais de uma máscara. Da mesma forma, você deve sair de casa com o seu álcool gel. E se for entrar num estabelecimento que tiver, se porventura o comércio não estiver controlando o acesso nos locais, procure evitar entrar em recintos em que haja muitas pessoas naquele ambiente. E sempre manter os ambientes ventilados. Então, o nosso clima, o nosso calor intenso, ele faz com que boa parte dos estabelecimentos funcione com ar-condicionado, com os estabelecimentos fechados. E isso favorece a transmissão. Então, dentro do possível, manter os ambientes ventilados no máximo possível. E ainda não evitar aglomerações. Não faz sentido a gente observar festas com 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Isso não cabe ainda nesse momento. Então é importante as pessoas terem consciência de que nós não estamos isentos de um novo episódio, um novo surto da doença causando mortes, como a gente viu nos últimos meses. Na avaliação do senhor, infectologista Marcelo Cordeiro, Manaus pode enfrentar um novo pico dessa doença? Bem, a gente já tem mais de 2 semanas em que houve alguns comércios voltaram a funcionar. Aparentemente, nós não estamos observando um aumento de número de casos, mas ainda é cedo para afirmar que a gente está com uma população com imunidade para essa doença. É importante salientar que, de maneira geral, no Brasil, a gente vem observando o maior acometimento de cidades menores. Então, boa parte dos estados estão observando mais casos no interior do que nas capitais. Isso é uma tendência de se observar com a Covid nas próximas semanas. Infectologista Marcelo Cordeiro, muito obrigado por sua participação conosco. Como eu falei ainda há pouco, emprestando um pouco do seu vasto conhecimento para a nossa equipe, deixando claro que não é hora do pessoal relaxar. Obrigado e tenha um bom fim de semana. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana.